Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, mais um react dos assuntos favoritos aqui do canal, que é teorias da conspiração. Vamos lá na BBC News, como as teorias da conspiração surgiram e as transformações em instrumento de poder. Vamos falar sobre conspiração, sobre política e sobre como essas teorias são perigosas, principalmente para mudar as nossas vidas coletivamente, né? Mas antes... Se você gosta do canal, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de compartilhar e não esqueça de comentar, de jogar lá no zap da turma esse canal, esse vídeo. Se você tá caindo aqui no canal a primeira vez, assista. Se você gostar, deixe seu like, inscreva-se, tem vídeo quase todo dia aqui no canal, beleza? Chega de enrolação, vamos lá pro vídeo, vamos falar um pouquinho mais sobre como as teorias das conspirações surgiram e teorias das conspirações cada vez mais estão influenciando, principalmente a nossa vivência por conta da divulgação digital dessas teorias. Muitas dessas teorias antigamente não é que elas nunca influenciavam, mas a gente demorava mais para ter acesso, a gente demorava mais para participar, demorava mais para propagar, né? Por exemplo, a gente tem hoje a teoria mainstream aí do mundo como um todo, é a do QAnon, né? Tá tendo repercussões, que é basicamente uma teoria que pega outras várias teorias. Mas lá atrás a gente já tinha a teoria das conspirações, meio que se popularizavam como anedotas, como histórias, e muitas vezes não tinham nem muita bagagem para mudar o rumo das coisas. Então lá atrás a gente tem a conspiração de que o voo à Lua foi feito por um diretor, esqueci o diretor, que é dessa teoria, mas que provavelmente ele tinha feito voo à Lua no estúdio. Isso é uma teoria da conspiração, mas que demorava para se propagar, não tinha muito efeito, as pessoas não tinham muitas provas, não tinha vídeo para ficar mostrando. Hoje em dia, a gente tem um tipo de comunicação, um tipo de jeito de chegar nos outros com informações, que é muito mais fácil uma teoria da conspiração se popularizar, ganhar efeitos e mudar a vida das pessoas. A gente viu isso esse ano, especificamente, por exemplo, com o Monark, tá ligado? O Monark é um ser humano que teve a vida totalmente devastada, mudada, primeiro por uma falta de juízo de si próprio e erros de si próprio de não saber opinar, mas hoje, depois que ele saiu do Flow, a gente viu que a nova chance que ele teve lá no seu próprio podcast, ele se perdeu totalmente por aprofundar-se em teorias conspiratórias que de alguma maneira abraçaram ele no momento que ele estava pior de saúde mental, né, naquele estado. Não sei da vida dele, não posso jogar o Monark na vida dele. Mas com certeza a saúde mental dele estava muito ruim. E muito ruim no sentido que ele é doido, não, tá, gente? É que um cara passar por tudo que ele passou, mesmo que sejam os erros dele, com certeza a sua saúde mental fica danificada. E a teoria da conspiração, principalmente nesse mundo moderno que a gente vive, problema de saúde mental, de problema de autoestima, de falta de perspectiva no futuro, falta de relacionamento, ela é um braço acolhedor. Então por isso que é muito importante a gente falar sobre os perigos dela e sobre a história dela, né? Mas vamos lá pro vídeo da BBC News Brasil. Se alguma teoria da conspiração. Tem a clássica de que o homem não pisou Aí, na ó. lua, ou aquela de que o Elvis Presley não morreu. O assunto parece cada vez mais em voga, com teorias desprovidas de qualquer evidência, como a de que a Terra é plana ou as que pipocaram nas redes sociais durante a pandemia de Covid-19. Mas apesar de parecerem um fenômeno contemporâneo, as teorias da conspiração existem há muito tempo. Na verdade, até alguns anos atrás, elas estavam por toda parte, nas igrejas, em discursos políticos e até na mídia. Eu sou o João da Mata, da BBC News Brasil. Nossa, na igreja tinha... Não sei se já falei isso no canal, mas tinha... Eita, caiu o microfone. Não sei se eu falei isso, mas na igreja tinha várias com a Disney. E tinha palavras sex no filme do Rei Leão. Nossa, tinha várias coisas da Disney, assim, no meio evangélico brasileiro. E nesse vídeo eu vou te contar como as Yu-Gi-Oh! Que não podia. Yu-Gi-Oh! Era o demônio. teorias da conspiração surgiram, se tornaram populares e foram usadas como instrumento de poder no decorrer da história. Para começar, vamos entender o termo. O que é uma teoria da conspiração? De forma simplificada, podemos defini-las como tentativas de explicar um determinado evento como se ele fosse resultado de uma trama articulada por pessoas ou grupos poderosos.
De acordo com Michael Butter, especialista em conspiracionismo, existem 3 suposições básicas em cada teoria da conspiração. Primeiro, as teorias da conspiração assumem que nada acontece por acaso, ou seja, que tudo foi planejado por esses agentes poderosos, os conspiradores. Em segundo lugar, elas assumem que você sempre tem que olhar por trás da cortina, abaixo da superfície, porque as coisas realmente importantes estão acontecendo em segredo. Terceiro, essas teorias afirmam que tudo está conectado. Em outras palavras, que existem ligações entre pessoas, eventos e organizações que não seriam possíveis se não houvesse uma grande conspiração acontecendo. Veja como Só nessas 3 coisas que ele deu, a gente já consegue construir e entender conspirações que estão sendo propagadas, né? Covid-19. A questão do nada por acaso. Covid-19, cara, você pode não gostar da China, você pode ter preconceito, pode ter tudo mais, mas foi... Ninguém escolheu, cara. Ninguém escolheu fazer o Covid-19 totalmente aleatório, sabe? Na questão do globalismo, existe uma questão de famílias que controlam o mundo. Balela, parceiro. Balela. Você acha que tem famílias que controlam todo mundo? Existem sim famílias que controlam e influenciam políticas. Mas mesmo assim elas não têm todos os poderes. Porque imagina, pega a realidade brasileira, cara. Você acha que se as grandes famílias brasileiras controlassem toda a política brasileira, o Lula teria ganhado a eleição ano passado? Não. As grandes famílias bilionárias que têm poder de influência não queriam o Lula no poder. Nem em 2002, nem em 2006 e nem ano passado. Só que elas... isso não quer dizer que elas não têm influência. Você acha que todas as famílias do mundo estão conectadas no mundo, manipulando o mundo no globalismo para um social, não sei o que social, sabe? E a teoria da conspiração é atrativa por tudo isso, né? Porque ela explica, eu sempre falo isso, né? Ela explica um mundo que é complexo. O mundo é complexo. Eu queria que fosse simples também. Eu queria que a vida fosse simples. Eu queria que a política fosse fácil de entender. Eu queria que o mundo fosse simples. Seria muito legal, confortante. Mas o mundo é complexo para um tanto. esse tripé se aplica às teorias conspiratórias sobre os ataques do 11 de setembro. Em primeiro lugar, a teoria afirma que nada acontece por acidente, ou seja, que os ataques foram planejados, o que é verdade. A questão é que, em segundo lugar, os conspiracionistas alegam que os responsáveis não seriam a Al-Qaeda e Osama Bin Laden, mas também um conluio de membros de alto escalão do governo americano. Obviamente, não há nenhuma evidência de que isso seja verdade. Por último, a teoria afirma que os atentados teriam sido tramados para que o governo de George W. Bush justificasse as subsequentes guerras contra Afeganistão e Iraque. Novamente, uma acusação sem provas. Esse é apenas um de vários exemplos. Essa teoria tem várias adjacências e complementações. Tem uma galera mais louca. Eu tô usando louco aqui. Entendeu? Não tô querendo dizer nada da saúde mental. A galera que tá mais colada da realidade e fala que não foi aviões que tinham explosivos embaixo do World Trade Center. Os aviões, tipo, as imagens dos aviões são meio editadas, meio pra aparecer, mas que na verdade os prédios caírem porque eles destruíram o governo americano e os alicerces com explosivos. Sobre o aquecimento global, por exemplo, que acusam cientistas, a ONU e a indústria do petróleo de propagarem mentiras sobre as mudanças climáticas, por razões que podem ser ideológicas ou financeiras. Mas o fato real é que o aquecimento global causado pelo homem já foi comprovado. Da mesma maneira, uma teoria mais recente, como a do QAnon, afirma que a mídia e a política dos Estados Unidos seriam controladas por satanistas e abusadores de crianças, e que eles teriam atuado juntos para derrubar o governo de Donald Trump. Mais uma vez, nenhum fato concreto corrobora isso. Atualmente, com as redes sociais e plataformas de vídeos, essas teorias têm se espalhado a uma velocidade impressionante. Estudos mostram que o próprio algoritmo de um site como o YouTube pode ajudar a difundir conteúdos conspiratórios.
Isso fez com que a empresa mudasse, em 2019, a sua política de recomendações para evitar a amplificação de vídeos conspiratórios, embora muita gente ache essa medida insuficiente até agora. O YouTube afirmou à BBC que reformula constantemente o seu sistema de recomendações para limitar as visualizações das teorias da conspiração. Mas apesar de tudo isso, não é correto dizer que vivemos na era das teorias da conspiração. Isso porque essas teorias, na verdade, existem desde sempre. Posso dizer que todos os presidentes americanos, de George Washington a Dwight D. Eisenhower, espalharam teorias da conspiração. E por quê? Porque era uma coisa normal. Porque as mentes mais inteligentes da época, cientistas, líderes intelectuais religiosos, lhes diziam que era assim que o mundo funcionava. Já existiam conspirações até na Roma Antiga, com a história de que o imperador Nero teria incendiado Roma, por exemplo. A história é assim. No ano 64 da era cristã, um grande incêndio, que durou mais de uma semana, transformou Roma em um verdadeiro inferno. Historiadores acreditam que o então imperador Nero estava fora da cidade, mas teve que voltar às pressas para participar dos resgates. Como conta a pesquisadora Victoria Ima Pagan, enquanto Nero tentava salvar Roma, uma série de narrativas conspiratórias começaram a circular. Uma delas dizia que o imperador havia deliberadamente provocado um incêndio na cidade para depois reconstruir Roma ao seu modo. Ao ver essas conspirações, Nero criou a sua própria, a de que a comunidade cristã é que havia iniciado as chamas. O resultado foi trágico. Em retaliação, muitos cristãos acabaram crucificados ou queimados vivos. Na Idade Média, esse tipo de narrativa também era comum. Por exemplo, nos tribunais da Inquisição iniciados no século XIII e na caça às bruxas que se seguiu. Pessoas eram acusadas de heresia, bruxaria e de conspirar secretamente para assassinar papas e reis. E como consequência, acabavam condenadas e por vezes executadas sem qualquer chance de defesa. Mas o consenso atual é que foi só a partir do século XV e XVI na Europa que as teorias da conspiração começaram a ficar parecidas ao modelo de hoje em dia. Era uma época de declínio na crença de que tudo seria controlado pela vontade de Deus. Por isso, a ideia de que uma conspiração entre humanos estaria por trás de grandes eventos começa a ganhar popularidade. Outro fator relevante é o surgimento da mídia impressa, o que tornou possível a circulação de textos. Nos séculos XVIII e XIX, isso chega ao ápice. Nessa época, diversas teorias tentaram explicar e condenar o iluminismo e as revoluções que ocorriam pelo mundo. Foi o momento em que surgiram as conspirações sobre os Illuminati e os maçons, que são famosas até hoje. As teorias da conspiração em torno da Revolução Francesa, que culpavam Illuminati e maçons por orquestrarem a Revolução, continuam sendo o modelo de teoria conspiratória que temos até hoje. Judeus e maçons foram acusados de estarem por trás da Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Na mesma época, comunistas eram apontados como... Os judeus, eu sabia que já tinha muita raiva contra os judeus desde sempre na Primeira Guerra, mas não sabia que a maçonaria ia entrar na lista também. Inclusive, os nossos primeiros presidentes são todos maçons, se eu não me engano. Posso estar maluco, mas nossos primeiros presidentes civis são todos maçons. A primeira leva ali, sabe? Dos primeiros presidentes depois da República da Espada, que é Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Se eu não me engano, aquela primeira leva ali até a Revolução de 30 são todos maçons. A maçonaria sempre teve espaço no Brasil, né? Se eu não me engano, quando chega... Quem é o cara lá que ajuda bastante o Dom Pedro I? Que ajuda até na questão da independência. Se eu não me engano, ele era maçom, ele constrói uma loja maçônica que os maçons adentraram bastante o Brasil. Não que seja, não tô falando de conspiração, tô falando que existe realmente. Só que eles são uma sociedade discreta. Eles não são uma sociedade secreta, né? Eles são uma sociedade que você precisa ser convidado para entrar, uma irmandade, uma entidade, né? Inclusive, eu acho que eles ajudaram muito na República e tiveram presidentes maçons, porque um dos grandes expoentes da República foi Itu. E Itu tem uma grande loja maçônica, né? Mas tudo isso eu tô falando também, às vezes eu tô compartilhando mentiras. Mas não conspirações, não tô falando conspiração. Maçom, a gente não tem prova que eles fizeram mal pra ninguém, não, tá ligado? Eles só são um grupinho aí. É um grupo, tá ligado? Tá ligado aquele grupo no Discord que só você tem acesso? Maçom. É um grupo discreto. Tipo, só vão entrar no seu canal do Discord se você compartilhar com alguém. Maçom é a mesma coisa. Você tem que ser convidado. Pelo que eu sei, tem que ter dinheiro. Orquestradores de um plano de dominação mundial após a Revolução Russa de 1917. Anos depois... Até parece, né? Até parece que, nossa, o plano do Lenin era isso. Os russos morrendo de fome, acabamos de sair da Primeira Guerra,
Acabamos de tiver uma guerra civil, a gente tem que resolver a Rússia, mas o nosso plano é dominar o mundo. Lógico que o Lenin. Isso é idiota, né? Os caras estavam preocupados com os próprios problemas, mano. A Rússia pegando fogo e o Lenin, com certeza. Não, a gente vai dominar o mundo. A máquina de propaganda nazista também ficou conhecida por espalhar uma série de teorias antissemitas. No Brasil, um caso notável foi o do Plano Cohen, um documento supostamente obtido pelo governo de Getúlio Vargas em 1937, que revelava um plano comunista para tomar o poder. O Plano Cohen foi divulgado por Vargas e pela imprensa, e gerou uma comoção social. Ele foi usado como uma das justificativas para o golpe de Estado que instalou a ditadura do Estado Novo a partir de 1937. Foi o golpe dentro do golpe, né? Se eu não me engano, teve auxílio dos militares também. Anos depois, foi descoberto que o documento havia sido forjado pelos militares. Após a Segunda Guerra Mundial... É engraçado que o Brasil, cara... você vê como às vezes não estudar a própria história do nosso país é complicada, né? Cara, estude a história... Não estuda tudo, mas estuda da República. O comunismo no Brasil, os partidos comunistas, principalmente o PCB... foi o único partido comunista que realmente teve pessoas eleitas, né? E um número, não tô falando que foi o único, mas um número realmente razoável. Teve senador, teve um número grande de deputados. O PCB, o Partidão, realmente foi um dos únicos partidos comunistas que realmente teve alguma chance de ter poder político no Brasil. Foi perseguido inúmeras vezes. O PCB até tem problema no aniversário, que, se eu não me engano, porque já foi aberto, daí foi fechado, daí foi aberto de novo, daí foi perseguido, daí o Vargas perseguiu, daí depois ninguém se proibiu, ninguém fechou, daí na ditadura fechou, daí abriu de novo, daí teve cisão, daí abriu outra coisa. Eu me pergunto como as pessoas realmente acreditam que em algum momento da história brasileira a gente esteve perto de um golpe ou de uma revolução comunista socialista. Porque, cara, antes mesmo de você ter qualquer tipo de organização decente em partidos de comunistas, eles já eram perseguidos, tá ligado? O Brasil tá prendendo e proibindo partidos socialistas e comunistas desde sempre. Eu aqui tô fazendo um julgamento moral, um julgamento meio bobo, eu sei. Às vezes não tem acesso a esse conhecimento. Mas, entende a minha brisa? Cara, se você estudar a história do Brasil, a gente tá muito longe de ter qualquer projeto socialista ou qualquer revolução. Qualquer coisa que bateu a porta foi proibido. O PCB, que tentou entrar por vias legais, elegendo deputado e senador, nem tentando fazer uma revolução e derrubando o governo, foi proibido. Foi... É complicado, né? O Brasil é um dos melhores países em perseguir comunistas, socialistas, em proibir partidos comunistas. Como que esse país vai virar socialista tão rápido assim, né? Eu fico meio tiltado nisso das pessoas realmente acreditarem. Não, Lula ganhou, então é comunismo no dia 1. Dia 1 de janeiro de 2023 começou o comunismo no Brasil. Cara, a gente tá no capitalismo mais efervescente ainda, tá ligado? Teve uma coisa que o governo Lula não fez até agora, é tentar bater de frente com o capitalismo. Mundial, porém, Michael Butter explica que acontece uma mudança de paradigma. A comunidade científica passa a atribuir um significado negativo ao conceito de teoria da conspiração. Isso é uma mudança importante, porque, por incrível que pareça, antes disso, as teorias conspiratórias eram vistas como uma forma aceitável de interpretar o mundo. É claro que essa estigmatização das teorias da conspiração não significou o fim delas. Durante o contexto paranoico de Guerra Fria, por exemplo, elas foram amplamente usadas como arma ideológica, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. Foi nessa época também que as teorias da conspiração ganharam esse nome. Isso aconteceu após o assassinato do ex-presidente americano John F. Kennedy, em 22 de novembro de 1963, por Lee Harvey Oswald, que deu origem a uma série de especulações. Algumas diziam que o presidente americano tinha sido morto pela máfia. Outras garantiam que o plano tinha sido obra do governo cubano de Fidel Castro ou dos soviéticos. Até a própria CIA, o Serviço Secreto Americano, foi apontada como um dos articuladores. A proliferação foi tanta que o termo teoria da conspiração começou a ser usado pela imprensa americana para designar aquele fenômeno.
A partir de então, as conspirações passaram a não ser mais divulgadas de forma tão naturalizada pela grande mídia, mas continuaram sendo espalhadas pela sociedade, algumas perdurando até os dias atuais e outras novas surgindo. Uma pesquisa de 2020 apontou que quase 1 em cada 5 americanos acreditava na teoria do QAnon, por exemplo. Um grupo de... Eu tô na frente aqui, né? Um grupo de elite adoradores de Satanás dirige uma rede de sexo infantil e tenta controlar a política e a mídia. Acho que digitaram errado, tá escrito média, né? Mas devia ser mídia. No Brasil, mais da metade da população acreditava em 2021 que hospitais eram pagos para inflar os números da Covid-19, entre outras teorias. Mas por que pessoas acreditam em teorias? E o caso da Covid-19, muitas vezes a gente pode pensar, eu também posso pensar que, pô, uma conspiraçãozinha, tipo, pô, meu tio acredita que o homem não foi à lua. E realmente, eu acho que, em certa medida, a gente tem que ser um pouquinho, ter um pouquinho de entendimento que tem algumas ideias que umas brisa louca. Mas tem conspiração que a gente tem que combater, mano. Eu entendo você não querer, tipo, eu parto da mesma posição. Você não querer bater de frente com um tio seu na mesa de domingo comendo aquela macarronada com frango e maionese boa. Porque seu tio começa a falar, ah, o homem não foi à lua, tal coisa. Realmente, mano, só troca ideia, dá risada, é isso. Mas, cara, tem umas conspirações que a gente tem que bater de frente porque pode significar a morte de pessoas, tá ligado? A Covid-19 foi isso. Tem como a gente negar para nós mesmos. Não tem como nós negarmos como sociedade, nação brasileira, e a conspiração matou muita galera, mano. Matou muita gente. Achou que máscara não funcionava, achou que não precisava ficar em casa, achou que era um vírus meia boca, que ia se curar, achou que algumas medicações iam ajudar. Muita gente morreu e muita gente transmitiu o vírus e acabou causando mortes indiretas. Não tô falando aqui que são pessoas assassinas. Tô falando aqui no âmbito comunidade por conta de conspiração. Infelizmente. Então, tem algumas conspirações que realmente tem horário, às vezes horário local, não tem por que você ser o chato. Que vai tentar. Não, tio, eu vou te convencer que o ser humano foi na lua. Mas, mano, tem umas que tem que bater de frente. Teorias da conspiração. Existem algumas explicações possíveis. Uma explicação é psicológica. Pesquisadores como Rob Brotherton, um dos maiores especialistas em teorias da conspiração do mundo, dizem que isso se explica pelo nosso viés de intencionalidade. Resumidamente, a ideia de que indivíduos tendem a interpretar todo fenômeno, ato ou situação ambígua como sendo algo intencional. Esse viés é bem perceptível nas crianças, que costumam inventar ou acreditar em histórias que justificam eventos não intencionais. Com o passar dos anos, porém, começamos a entender que algumas coisas são simplesmente acidentais, ou que elas envolvem aspectos mais complexos, que não podem ser explicados de forma tão simples. Mas essa tendência de ver intenção por trás de tudo continua dentro da gente. E ela aparece, por exemplo, quando acreditamos numa teoria da conspiração. Isso porque, como eu já expliquei, as conspirações oferecem causas mirabolantes, mas intencionais, para eventos complexos, inesperados, imprevisíveis ou acidentais. Mas o contexto político-social também é muito importante para entender esse fenômeno. As teorias tendem a prosperar em situações de crise política ou ameaça generalizada. Em suma, quando há incerteza em relação ao futuro, como aconteceu durante a pandemia de Covid-19. A antropóloga Isabela Calil explica. Então, o que acaba acontecendo é que momentos de efervescência, momentos de crise, momentos como de catástrofes, momentos de situações críticas, como o caso da pandemia, acabam sendo um solo fértil porque todo mundo quer respostas, né? Então, nesse momento de incerteza, é natural que a gente tenha dúvidas e que a gente busque informações. Então, o que acaba acontecendo é que isso acaba sendo um solo fértil para a proliferação de teorias conspiratórias. Segundo ela, além de prosperarem em momentos de crise, quando nos sentimos mais frágeis, as teorias da conspiração podem ser usadas como arma política e ter efeitos reais. Não é um fenômeno novo, acontece desde a Roma Antiga, como vimos, mas também aconteceu durante a pandemia, nas gestões de Donald Trump e Jair Bolsonaro, por exemplo, que adotaram teorias conspiratórias como parte das suas narrativas a respeito do vírus. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório. Isabela Calil explica que essa arma política se vale da criação de um inimigo externo. Mano, Jair Bolsonaro... Pô, de verdade, cara. Tu tá me assistindo aí? Tu votou no Bolsonaro?
Sua ver, irmão. Tô falando uma ofensa a tu, não. Ligado? Fica na paz. Eu entendo, não tô aqui pra te julgar. Mas, pô, Bolsonaro, 4 anos, não foi um surto coletivo também? Não foi uma conspiração? Olha esse cara falando, parceiro. Mano, eu não tô querendo que você ame o presidente ou não presidente. Mas olha pra qualquer presidente. Olha até pra Dilma que nego zoava. Mano, o cara não se portava igual o presidente, parceiro. O cara não sabia nem falar. O cara jogava conspiração. O cara não era educado. Mano, o cara foi um surto coletivo, malandro. Mano, o cara foi um surto coletivo, parceiro. Pesquisa aí Temer, pesquisa aí Dilma, pesquisa aí FHC, pesquisa aí JK, pesquisa aí Lula, pesquisa aí até Collor. Mano, e vê discurso, vê fala. O Bolsonaro, ele não sabia nem ser presidente, mano. Nem se portar como uma pessoa séria. Eu entendo que uma parte era estratégia, mas uma parte é porque, mano, ele. Ah, deixa eu falar, mano. E que isso dá ao chefe de Estado a possibilidade de se eximir de responsabilidade. COVID, the China virus. Mas existe um outro motivo ainda mais perigoso. É o que a gente vai pro terceiro fenômeno, que é o Milei na Argentina daqui a pouco. Ela e outros pesquisadores têm chamado de mobilização do medo. Que as pessoas, elas agem de maneira diferente por medo. Elas podem, inclusive, abrir mão da sua segurança em nome, né, da mobilização do medo. Pode abrir mão, inclusive, do seu bem-estar. Então, o que acaba acontecendo é que o medo, ele é um afeto político muito poderoso. Né? Então, você acaba colocando a população numa espécie de estado de alerta, e é uma situação em que é possível, inclusive, manipular as ações das pessoas. Isso mostra. E na Covid a gente viu muito isso, que é numa questão que era realmente super justificável, medo, só que a gente precisava, todo período, ter construído uma sociedade de tranquilidade, de calma, só que a gente não tinha, por desserviços dos nossos servidores públicos, como do Bolsonaro e do ministro da Saúde, que era no caso da vacinação de crianças. Tipo, todo sentido. O pai, logicamente, vai ter medo de matar o próprio filho de uma vacina nova. Tá? Só que a gente criou um clima tão tenso, tanta antipropaganda, quando chegou esse momento, a gente não tinha como acalmar esses pais. O que faz com que até hoje, infelizmente, crianças que não foram vacinadas, cara, correm risco de pegar Covid por aí, uma super variante, uma variante. Deus me livre o que pode acontecer, tá ligado? Porque aí é realmente, tipo, nós, como sociedade, tínhamos que entender e trabalhar juntos pra convencer os pais. Só, pai, o filho tá seguro, foi testado, teste assim, assim, não tem causa. Mas, cara, toda a crise foi tão maltratada que a gente nem teve tempo de sentar e tentar acalmar os pais. Porque, pô, lógico que o pai vai ficar com medo de dar uma vacina pro filho, tá ligado? Todo pai, inclusive, tem que ter medo. Tem que pesquisar, tem que saber se funciona. Porque, pô, você é responsável pelaquela vida. Mostra como as teorias da conspiração podem até parecer inofensivas à primeira vista, mas estão longe disso. Apesar de muitas vezes mirabolantes e até mesmo atraentes, elas não ficam só no campo da imaginação. Pelo contrário, podem ter efeitos reais e muito sérios na realidade. E com isso eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever e acessar o bbcbrasil.com para ficar por dentro de tudo que a gente publica. Um abraço e até a próxima. É isso. Belo vídeo. Eu gosto muito dos vídeos da BBC Brasil, que eles... Oh! Quase o microfone caiu de novo. Hoje o microfone tá cambaleando. Eles falam sobre... fazem reportagens especiais. É muito legal. Eu acho que esse vídeo foi muito legal. Se você gostou dessa reação e desse conteúdo, não esqueça do like, de compartilhar e inscrever. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau! Fuja das conspirações.